Olá, eu sou James Pinheiro e este é o seu programa Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que mudam o nosso dia e que nem sempre alguém tem tempo e paciência para explicar. A legislação brasileira e as igrejas. Muitas vezes um grupo de pessoas se reúne para professar sua fé. Esse grupo cresce, se estrutura e aí começam as perguntas. Temos que ter algum registro legal? Temos que fazer uma assembleia? O que é uma ata? E para falar sobre esse passo a passo, o Advocacy elaborou 2 programas para tratarmos desses assuntos. O primeiro programa, que você está assistindo agora, falaremos de como estabelecer a pessoa jurídica da igreja e as organizações religiosas que fazem parte do dia a dia de uma organização como essa. De uma forma bem simples e bem didática, nós queremos tratar deste assunto. No próximo programa falaremos das principais questões do dia a dia da igreja, da atenção e responsabilidades que os seus representantes devem ter, e assim corrigir erros relacionados ao direito e outras áreas, evitando assim os desgastes, gastos e perda de tempo. E para tratar desses 2 temas, o Advocacy traz os seguintes convidados. Dr. José Nadir Neri, doutor e professor em Direito Comercial pela UFMG e é oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Belo Horizonte. Também conosco, Cláudia Gontijo, contabilista, profissional com grande experiência no trabalho com igrejas e organizações relacionadas nesta área, como fundações, associações. E para completar a nossa conversa, também está conosco o doutor Amarildo de Oliveira, advogado, nosso parceiro do Advocacy e membro da Procuradoria do município de Ibirité. E vamos então começar a nossa conversa perguntando para o doutor José Nadir, o que é necessário, doutor, para se registrar uma organização religiosa? Bom, necessário, em primeiro lugar, que tenha ocorrido uma reunião em que os associados ou os membros venham a deliberar sobre essa fundação, logicamente da qual se vai lavrar uma ata, e nessa ata vai-se escolher o nome da entidade, da igreja, vai-se aprovar os estatutos e eleger a diretoria. E, posteriormente, veio a segunda parte, que é exatamente redigir o estatuto com todas aquelas cláusulas que os artigos 46 e 54 do Código Civil exigem. Há alguns a entender que o dispositivo na lei 10.825 teria, assim, dispensado a igreja, ou então dispensado esses atos constitutivos, de atenderem aquelas exigências do Código Civil. Nós entendemos que não, elas têm que ser obedecidas. A lei facultou, foi a administração interna, que pode ser, de certa forma, estabelecida de acordo com os membros da igreja. Inclusive, uma parte que nós vamos verificar mais adiante, que alguns questionam muito, que é a questão da duração do mandato, né? da diretoria, se pode ser indefinido, se pode ser indeterminado, né? Se tem que se estabelecer um prazo. Mas todas essas questões, então, têm que ser resolvidas aí no estatuto e na ata de fundação. Aí é o primeiro passo. Agora, na atualidade, há uma sistemática assim, um pouco diferenciada para o registro dessas entidades, dessas igrejas. Anteriormente, o registro em cartório era o primeiro ato. Hoje, o registro em cartório ele é o último ato. O primeiro ato é o ato da viabilidade que se tem que fazer, né, eletronicamente, em que se vai verificar se a entidade poderia funcionar naquele local que ela designou. Então aí vem a resposta.
negando ou afirmando. Então, seria o primeiro passo. O segundo passo seria a busca do nome. Tem que se fazer uma busca para se verificar a nível estadual se aquele nome pode ser utilizado para aquela entidade. Um parêntese apenas aí, que o nome nas igrejas tem se constituído num elemento assim de muito questionamento, de muita dificuldade para a parte do cartório, porque quase eles se assemelham demais. Sim. Não é? Então, cria um certo embaraço. Sim. Aí já é o primeiro passo, né? Então, deliberando-se aí com relação a esse nome, resolvida essa questão, vai-se para o DBE, né, que é na Receita Federal. Então, vai-se fazer, informar esses dados, o nome da entidade, o endereço, a diretoria, o presidente, quem for mais, o secretário, o tesoureiro e tudo, todos esses dados, o objetivo, a finalidade, toda ali enumerada, e aí aprovado esse DBE, então aí essa documentação vem toda para o cartório então examinar. Vejam que na atualidade, hoje praticamente uma entidade não se constitui sem se vincular aos órgãos públicos, né? A Receita Federal. Apesar da lei dizer que o Estado não pode impedir nem dificultar o registro e a existência dessas entidades, né? Me permite só fazer um comentáriozinho antes de entrar aqui na linha do raciocínio do doutor Amarildo para fazer um comentário. Quando nós falamos em organização religiosa, na verdade nós comentamos aqui, antes de começar, que não existe essa figura igreja na lei para falar que seguimos aquela linha e estamos registrando a igreja. A lei trata da organização religiosa, que acaba contemplando uma variedade grande de organizações que são tratadas como religiosas nos termos das normas que regulamentam o registro dessas organizações religiosas. O senhor citou aqui a Lei 10.825, eu vou até fazer uma leitura rápida aqui do que ela alterou no Código Civil de 2002 para tratar das organizações religiosas, só para ajudar quem está nos acompanhando em casa a entender melhor. Pelo seguinte, o que é uma organização religiosa, né? Se pensarmos assim em uma linguagem não jurídica, o que é uma organização religiosa? Pensa-se logo em uma organização confessional que professa uma fé, que está ligada a uma divindade, como é o cristianismo que organiza as suas igrejas, como espíritas, enfim, qualquer religião, e não exclusivamente uma ou outra. Sim. E só para lembrar que dentro da religião cristã nós temos alguns segmentos. Tem a Igreja Católica, tem as diversas igrejas evangélicas, como o senhor falou, aí é que tem muito choque de nome que parece, né? Talvez pela linha doutrinária partirem, por exemplo, no caso do cristianismo, a Bíblia, muitos nomes surgem dali e aí acaba tendo um choque. Mas eu chamo essa atenção para falar o seguinte, o que é organização religiosa, né? A lei está dizendo o seguinte, quando ela alterou o Código Civil, a Lei 10.825, o 44 ele foi alterado para incluir dentre as pessoas jurídicas que constavam as associações, as sociedades e as fundações. E aí incluiu-se as organizações religiosas. Na verdade, as organizações não encaixavam em nenhuma dessas três, desse elenco que estava aí já disposto. Eles eram como associações. Né? Como associações. Enquadradas como Exatamente. Associações. E aí, ainda a Lei 10.825, também no 44 do Código, introduziu o parágrafo 1º, que diz, veio o que o doutor Amarildo acabou de comentar, são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público, o senhor lembrou, né, doutor? Sim. Negar-lhes reconhecimento, ou seja, não é possível, não é permitido negar o reconhecimento ou o registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento.
Evidentemente que esses atos constitutivos têm que seguir os critérios da lei, né? Claro. Então, assim, é o que nós temos de norma ou de dispositivo legal sobre organização religiosa, quer dizer, que acaba sendo muito pouco, né? Mas quer dizer que no Código Civil, você cumprir aquelas obrigações que estão lá... Não pode negar. De cumprir aquelas duas obrigações, o resto, a instituição é livre para poder dispor sobre a sua organização. Interna. Né? Interna, exatamente. O seu estatuto. E já há entendimento aqui de profissionais, de doutrinadores a afirmar que esse poder público não poderá negar reconhecimento ou registro. Isso não tem um sentido absoluto. Não. É como o senhor mesmo ressalvou, desde que atendidas as exigências legais, o registro, o registrador, eu tenho que registrar. O meu dever é registrar. Em casos excepcionais, é que eu nego o registro. Assim mesmo, se a parte se interessar, eu ainda eu tenho que suscitar dúvida com a autorização dele, para que o juiz venha e decida se o meu procedimento está correto ou não. Até porque ele tem que ter o controle. Exatamente. Né? O controle demanda dele esse controle. Então, é necessário, ela tem livre, mas o controle ele vem do órgão que regula. Exato. Né? Então, logo depois que é feito todo o registro no cartório, é necessário que ela faça também o cadastro nacional de pessoa jurídica, né, junto no Ministério da Fazenda. Então, ela tem que tirar o CNPJ. Hoje, no caso aqui de Belo Horizonte e de alguns cartórios do Estado, já um convênio com a Receita. Ele já consegue. Então, esse procedimento todo, quando nós falamos que o cartório é o último, no caso, nessa escalada aí, é exatamente porque o cartório registra depois que todos eles não verificaram, não encontraram nenhum óbice, né? Nenhum óbice. Aí o cartório registra e, através do DBE, ele imediatamente confere o CNPJ, aí vem a inscrição municipal. Se houver necessidade, o Corpo de Bombeiros dá a licença também. E se for o caso do Estado, o Estado também libera. Me parece que inverteu, me permita aqui rapidinho, Cláudio, parece que inverteu assim, antes fazia o registro dos estatutos no cartório, depois preenchia o DBE, que é o documento básico de entrada na Receita, e aí é que começava o processo na Receita. Agora é anterior, preenche-se o DBE, e manda para o cartório, ele faz toda essa consulta, então quando ele registra o estatuto, ele já tem tudo lá organizado. Mas eu quero pegar esse gancho aqui para falar de uma coisa que está lá na Receita e que os contadores acompanham mais, né? Quer dizer, o estatuto vem definindo, a lei vem falando o que é organização religiosa, mas aí tem que haver a classificação no CNAE. Justamente. Que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. É o CONCLA, né? O famoso CONCLA. Exatamente, que é do Ministério do Planejamento, mas é utilizado pela Receita Federal, que é do Ministério da Fazenda, né? Aqueles cadastros. Lá define o quê? O que prevê esse cadastro para falar que isso é igreja, isso aqui é um mosteiro, isso aqui é um seminário, isso aqui é um Instituto de Vida Consagrada, como é uma linguagem que tem lá na norma? Bom, essa é uma grande confusão. Porque o que, na verdade, para os contadores, eles pegam a base aquilo que é a atividade principal. Então, eles focam no CNAE, na atividade principal e depois as atividades secundárias. Vem logo em seguida. Mas é uma complicação porque a gente tem essa definição dentro do estatuto da organização, tem que estar claro qual que é a finalidade ou qual ela está atuando. Mas para ela definir e tem esses CNAEs tão próximos e ao mesmo tempo tão confusos para a organização religiosa, então isso causa uma confusão muito grande, não só para a contabilidade, como também para as organizações. Então já é uma grande dificuldade que a gente encontra. Eu vou pedir para a gente voltar, porque nós vamos fazer uma pausa para o nosso café. Eu vou pedir, não deixe de posicionar sobre este assunto através das nossas redes sociais. É só procurar o nosso Instagram, @Programa Advocacy, tudo junto. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre a legislação brasileira e as igrejas.
E lembrando, se você tem dúvidas, sugestões, elogios ou mesmo críticas, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 31 98 027 0984. Repetindo, 31 98 07 0984. Eu vou retomar aqui esse bloco com uma pergunta que ficou pendente do bloco anterior, que é sobre o CNAE. Então, Cláudia, voltando ao assunto, o que é o CNAE? A igreja tem que estar registrada lá no CNAE também? Tem que estar registrada no CNAE. O CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, foi uma forma de padronizar todas as atividades econômicas, né, dentro do território nacional. Então, é necessário com que as organizações elas façam esse cadastro e esse código tem que estar dentro do seu CNPJ. Então, quando ela faz esse cadastro, aparece lá a classificação, qual que é o código no qual ela está inserida da atividade econômica. Aí, assim, é uma questão que já gera uma pergunta, né? Atividade econômica, a igreja, né? Organização religiosa, né? Ela tem uma atividade econômica, na verdade ela é sem fins lucrativos, né? Ela não busca, não visa o lucro e sim reverter, né? Todo o seu resultado no objeto social. Então, ela busca, sim, a finalidade dela, né? Pegar os recursos e no qual serem aplicados na sua finalidade, no seu objeto fim. Então, ela não visa uma atividade econômica, né? Uma atividade social, né? Com a finalidade social. Mas ele tem, sim, um código que ele tem que ser registrado nesse código. Então, tem que selecionar de acordo com a atividade dessa organização religiosa e colocar esse código dentro do seu cadastro. Ela tem que estar cadastrada no CNAE. E quem é que vai escolher qual código onde vai se classificar essa organização? É o presidente, é o tesoureiro, é o pessoal da organização, é o contador, o advogado, é o cartório? Quem é que faz classifica a organização lá nesse código? Normalmente com acesso, né, com o contador, com a assessoria do contador, juntamente com a administração da organização religiosa, no qual tem a finalidade, sabe para que ela existe. Então, tem que ter uma parceria, né? Não pode ser o contador, não pode ser somente a organização religiosa sem um suporte de um profissional para ajudá-la e auxiliá-la nesse sentido. Até porque tem muitos códigos e, assim, a distinção entre um e o outro é uma linha muito tênue. Muito fina, né? Muito e também fina. Isso tem reflexo, lembrando que o Cadastro Nacional de Atividade Econômica tem um reflexo como que o governo vê aquela pessoa jurídica para efeitos de tributos. Justamente. Né? Então, justamente. se criou uma igreja, colocou lá como se fosse uma gráfica, uma indústria, o governo vai entender que se criou ali Justamente. e vai haver uma tributação a partir da receita, pela fiscalização, para uma pessoa jurídica classificada no CNAE errado, não é isso? Justamente. E hoje a gente vê aí muitas organizações religiosas que têm o seu registro no CNAE de uma forma errônea. E a gente vê também assim, a repercussão isso tributária para ela. A questão dela não estar registrada, muitas vezes ela está registrada como uma associação e na verdade não está como organização religiosa. Então a gente vê aí uma mudança aí acontecendo das organizações religiosas, fazendo uma alteração estatutária para alterar também o seu cadastro nacional, o seu CNAE, para regulamentar essa questão e poder usufruir dos benefícios também, o qual ela pode, né, se beneficiar. Agora, doutor, o cartório, quando ele recebe esse documento, quando ele recebe o DBE, ele faz exatamente conferir aquelas CNAE que estão mencionadas nesse DBE, nesse documento básico de entrada da Receita, e lá estão enumerados. Então, ele confere com aquelas atividades descritas no Estatuto. Sim. E é muito comum uma organização religiosa ou uma associação, vamos dizer assim, de enumerar 20 atividades. Uma folha e meia lá, só de atividades. E todas elas merecendo CNAEs diferenciados, CNAEs específicos. Então, ela teria que trazer tantos CNAEs. Então, diante disso, muitas vezes ela vai exercer apenas aquela primeira atividade. A atividade principal.
a número 1. Isso. A 2 e a 29ª eles Vão ser as vão cuidar. Não, ele não vai exercer. Está previsto estatuto, mas não executa, né? Não executa. Comum. Então, ele tira esse CNAE, esse DBE, enumera lá no DBE apenas a primeira. As outras ele não enumera lá. O que acontece com isso? Nós registramos, já conversamos com a Receita, ele estará, então, apenas autorizado, aquela instituição está autorizada apenas para exercer aquela primeira atividade. As outras 28, ela não pode exercer, e se exercer, vai exercer de forma irregular. Se ela quiser reexercer a segunda, ela tem que modificar lá o CNPJ e acrescentar mais um CNAE lá relativo. Justamente. E o que é um fator preocupante também, que muitas vezes elas exercem aquelas atividades e não estão, e essa atividade não está coerente com o que ela está descrita. Isso é difícil para a parte e é difícil para o cartório também, para o funcionário. Sim. Isso não é uma ciência exata, não. Não. Eles reúnem determinadas atividades num CNAE, mas muitas vezes aquilo não abrange não é tão preciso, todas. Né? Você tem que mais ou menos ir aceitando, né? Aqueles grupos, agora, quanto possíveis, semelhantes. A gente que atua mais como advogado, a gente realmente orienta o seguinte: coloca a atividade principal, né, porque essa atividade principal é que a Receita vai olhar para você com esse olhar. Porque se você é instituição religiosa, você vai gozar de imunidade tributária. Se você divergir nisso aí, tiver dúvida nisso aí, colocar outro, aí você vai ser tributado. Agora, você perde, você deixa a imunidade e vai para... Porque a Receita olha só com o olhar de quem quer... Arrecadar. Quer arrecadar, eu não quero saber. Né? Doutor Amarildo, pegando aqui essa linha aqui de raciocínio nosso, tem muito a ver com a técnica de elaboração do estatuto. Quer dizer, é saber, o advogado tem que assinar o estatuto, o advogado tem que saber escrever o estatuto. Sim. Então, aí nós temos que fazer um pouco uma meia-culpa aqui, né, doutor Zé Nadir, porque talvez os advogados não atentem muito na hora de elaborar o estatuto. E é comum, às vezes, baterem na nossa porta: você me arranja um estatuto de modelo? Não existe modelo de estatuto. Existe aquilo de ouvir das pessoas o que elas querem fazer e elaborar o estatuto de acordo com a necessidade delas. Seja uma igreja, um colégio, uma associação, enfim. Uma creche. E aí a minha pergunta, doutor Amarildo, qual que é o segredo de elaborar um estatuto? Para contemplar e evitar as preocupações que ele coloca e atender ali o CNAE que a Cláudia também está colocando, que tem reflexo depois. Com certeza. O segredo, doutor Nadir, que acabou de colocar aí, né, é obedecer aqueles 2 artigos do Código Civil, né, e tirando isso aí, o senhor acabou de dizer muito bem, a vontade da Assembleia, a vontade daquela organização, daquele grupo de pessoas que está se reunindo para aquele objetivo. Se o advogado se ativer a isto, né? Olha, aqui são obrigações que a lei impõe. Agora, essa aqui já é livre, eu vou ouvir o que vocês realmente querem. Porque isso, inclusive, vai definir a longevidade dessa instituição. Né? Se souber colocar cláusulas específicas, dizendo como é o ingresso, como é a saída de um associado, isso é que vai dar estabilidade na instituição. E mais ainda, tem 2 coisas que eu sempre falo. Pessoas que, ao redigir um estatuto, complica tanto, cria tantos órgãos, prolixo, né? Tantos departamentos, que ele não consegue, primeiro, nem eleger todos aqueles elementos, não é? E nem colocar os órgãos que ele está criando em funcionamento. Então já dificulta, fica aquele órgão lá morto. E a administração não ser aquela administração complicada, pesada, difícil, né? Eu oriento sempre o seguinte: simplicidade. Isso, exatamente. Né? Quanto mais simples, até para começar. Depois, com o passar do tempo, né, e se a instituição for crescendo, ganhando corpo, tendo estrutura, ele vai alterando o estatuto e adequando à sua realidade. Não inventa antes, não. Não inventa antes, não, que é bom. Antecipou que eu ia falar, para que 30 atividades se vai se exercer só uma? Agora, coloca o que vai de fato exercer. Não, e também é o seguinte: estatuto é igual ao contrato social da empresa.
vai sempre sofrer alterações, porque ele não é estático. A organização muda, a dinâmica de gestão muda. Eu quero até pegar aqui para assim, falar de dinâmica de gestão, para conversar um pouco sobre a governança dessas organizações religiosas. Eu perguntei porque a lei, no caso das organizações religiosas, a Lei 10.825, ela parece que flexibilizou um pouco mais do que da associação, que não é uma organização religiosa, né? Assim, ela tem liberdade de criar a estrutura dela de forma mais livre e etc. Aquela figura assim, ter o presidente, secretário, tesoureiro, que também a lei não estabelece isso em lugar nenhum, mas é muito comum nas organizações. É tradicional. Que é tradicional. Nem isso está previsto para as organizações religiosas. Assim, o presidente não tem que estar sendo reeleito. Você elegeu o presidente lá uma vez e nem também tem que ser presidente, pode ter um outro nome qualquer, o representante legal dessa organização, e não prevê nenhuma alteração depois. Depende da característica do grupo, do contexto, da realidade Brasil também, é que isso vai sendo criado, essa estrutura, para constar no estatuto. Então, nós temos algo importante a discutir nessas organizações, que é governança. Às vezes... E vou só fazer um parênteses. Pois não. É comum demais, quem milita aí, a figura do presidente e a figura do pastor. Do padre e do presidente. Eles fazem uma confusão tamanha. Aqui é o pastor, aqui é o presidente, mais adiante é o pastor que faz isso, mais adiante esse ato é do presidente. E no final, você fica nessa situação, quem é que de fato representa? Quem governa essa instituição? Aí eu volto à pergunta, né? Como é que se compõe a governança dessas organizações? E às vezes a gente fala em governança, gera assim um susto, né, Cláudia? Assim, governança, o que é isso? Igreja precisa de governança? Quer dizer, conhecendo ou não a expressão, adotando um modelo ou não, toda organização tem uma governança. Mais elaborada, mais simples, tem uma governança, não é isso? Com certeza. A governança ela é uma forma é uma ferramenta, uma forma com que as organizações se estruturam. E essa forma vai fazer com que os princípios, o qual ela está alicerçada, vão gerar boas práticas para dentro daquela organização. Então, ela tem a base, que são os princípios, o qual ela está fundamentada. Então, eu gosto muito de falar sobre um princípio que a gente vive isso muito na igreja, que é o princípio de transparência, né? Então, o que é isso, o princípio de transparência? Transparência não é você informar aquilo que a lei te exige, é o desejo de informar, né? Dar informação, prestar contas, né? Relatórios financeiros para os membros, né? da igreja. É você dar informação para as pessoas num formato em que elas consigam entender. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falar de governança que informa, presta contas, mas a informação ela não consegue ser útil, porque a pessoa não consegue entender. Então, isso não é transparência, né? Então, a gente vê aí um pilar muito importante da transparência, no qual a gente, né, a questão das igrejas, né, a fé dela, né, a profissão de fé, o testemunho evangélico, né, de transparência também, ele é muito forte, é bem fundamentado. Então, essa governança, ela é importante, mas é importante também definir uma estrutura no qual ela vai conseguir se adequar, que foi o que foi mencionado aqui. Eu vejo muitas organizações religiosas que têm toda uma estrutura no papel bem desenhada, mas operacionalmente não funciona. Então, não tem reuniões de conselho, não consegue ter reuniões de conselho, a gente não vê pareceres, né, de conselho fiscal, dando parecer sobre prestação de contas, e acaba com que isso, as organizações, elas ficam sem atender a questão estatutária. Também, Cláudia, quando nós falamos de governança, assim, essa composição de órgãos que administram a organização religiosa, tem uma assembleia, não tem uma assembleia, é uma comissão, quer dizer, a lei não trouxe nenhum modelo, né? Pode ter uma assembleia geral ou pode ter uma instância que não seja uma assembleia, mas que administra aquela organização religiosa. O estatuto tem que falar como que essas pessoas têm acesso a essa instância, quer dizer, é muito diferenciado isso nas organizações religiosas em geral. E também, em falando de transparência, assim, além das contas, etc., o que se faz, né? Então, é comum que as igrejas tenham um boletim onde relatam as suas atividades. Como, em se tratando de igreja, às vezes nem está no estatuto lá, doutor, mas assim, relata o que
uma linguagem comum de igreja ou de organização religiosa. O que o ministério tal realiza, o que o diaconato tal realiza, o que a irmandade tal realiza. É uma área de apoio, é uma área de evangelismo, é uma área de, por exemplo, a área social da igreja, que apoia a população de rua, que realiza músicas, que sai para evangelismo. Quer dizer, essas informações todas devem compor são princípios que devem ser adotados no modelo de transparência. Nós vamos voltar mais um pouco ainda nessa discussão no modelo de governança, aliás, falar de governança, mas nós vamos para mais um rápido intervalo. Mas antes, quer fazer o seu advocacy? Dúvidas, sugestões? Então, além das nossas redes sociais, você pode mandar o seu e-mail para advocacy@redesuper.com.br. E a conta de tomarmos uma água e já voltamos. Já estamos de volta conversando sobre a legislação brasileira e as igrejas, aqui com a presença do Dr. José Nadir, da Cláudio Gontijo e do Dr. Amarildo de Oliveira. E lembrando que todos os nossos programas estarão no nosso portal da Rede Super, que será lançado em breve, e também no YouTube. Quer conversar sobre o tema e legislação brasileira e as igrejas? Mande um WhatsApp para nós, 31 98 027 0984. Entre em contato através das nossas redes sociais. Indique também para os seus amigos. O Advocacy é nosso. No bloco anterior falávamos sobre governança, que desenhamos um pouco aí eu volto a pergunta para o doutor José Nadir. O estatuto, para ser registrado, precisa dispor sobre a governança? Precisa. É indispensável. É uma das cláusulas mais importantes aí do estatuto. Tanto no artigo 46 como no artigo 54, fala da administração e da representação. Porque, posteriormente, após o registro, qualquer modificação, qualquer alteração que se vai processar nessa entidade, se dará através dessa administração e dessa representação da atividade. Ela é que pratica os atos, convoca reunião de diretoria ou muitas vezes Assembleia Geral, que requer registro em cartório. Todos esses atos são praticados por esses administradores que, na maioria das vezes, tendo prazo determinado, tem que ter as suas eleições sempre averbadas em cartório, nos prazos estabelecidos, sob pena de não conseguirem mais prosseguir nesses registros. A lei atual, o Código de Normas, hoje exige que essa continuidade nas associações. Então, antes de se terminar um mandato, o Código Civil também determina que o presidente terá que convocar as assembleias, o órgão competente para promover a renovação da diretoria. Aliás, senão a entidade não tem um prosseguimento normal. Tá, eu vou até antecipar uma pergunta que eu faria para o senhor, eu queria fazer para o senhor, que é o seguinte, é exatamente isso. Então significa que, uma vez registrada a organização, ou especificamente uma igreja, ela nunca mais precisa voltar ao cartório, ela tem que voltar ao cartório, né? Tem de acordo exatamente com o que ficar estabelecido nessa administração. Sim. Se o mandato, por exemplo, for de 2 anos, 4 anos, antes de se esgotar esses 4 anos, ela tem que promover uma eleição de diretoria, o presidente, o responsável, convoca, e antes do término desse mandato, ele tem que regir. Outra coisa, as instituições financeiras, os bancos, hoje, eles estão bloqueando as contas. É verdade. Se não se efetivar o registro da nova diretoria, ali quando se extingue o mandato, ele não consegue mais movimentar.
E o faz de forma correta, né? Porque extinguiu, o estatuto prevê o mandato. O mandato terminou, não houve nova eleição, aquela instituição está sem gestor, está acéfala, está sem governança. Está sem governança. Agora, a minha pergunta que eu ia fazer para o senhor sobre isso é o seguinte: não dá para prorrogar o mandato? Por exemplo, o estatuto fala que tem um mandato de 4 anos. Isso. 4 anos e 1 mês. Não foi feita eleição. Quer dizer, tem um tempo aí de convocação, de realização. Isso. Vai ter validade a partir do registro também em cartório, que é quando dá validade perante terceiros. Doutor Mário, não foi feito isso. Essa Assembleia, ou essa instância que tem poderes para essa renovação, ela pode prorrogar o mandato da organização, da diretoria dessa organização? Se o estatuto não dispor de forma diferente, eu entendo que não. Eu entendo que encerrou o mandato, encerrou. Ele tem que tomar providência, antes de encerrar, promover nova Assembleia e eleger novo dirigente. Não há uma prorrogação tácita no tempo. A lei não prevê isto. Né? Então, eu entendo que aí coloca o cartório em situação difícil. Né? Chega no cartório e aí eu estou aqui com uma instituição, a ata de registro da diretoria fala que terminou o prazo no dia 30 de setembro. E nós estamos no dia 26 de outubro, e esse período está acéfala, tem um hiato. Então, o que pode ser feito? A Assembleia Geral reunir, eleger novo dirigente, né, e levar o cartório dizendo, a partir de agora, esse aqui é o dirigente. Esse período, para mim, ficou vácuo. Então, essa prática que às vezes acontece, e isso bate para a gente, né? Pode prorrogar o mandato? A primeira resposta é não. A resposta é não. Tá, mas e aí o presidente que já venceu o mandato, ou a diretoria, ela continua mandando até eleger uma nova diretoria? Não. Quer dizer, a Assembleia não tem mais poderes do que aquilo que a própria Assembleia colocou no Estatuto. Sim, justamente. Reforma-se o Estatuto. Eu ainda costumo responder de uma maneira até um pouco ríspida. Se o mandato do presidente da República acabar e não tiver eleição e está automaticamente prorrogado, ele continua respondendo? Não. Absolutamente. Ou seja, é diferente aí a matéria, evidentemente, mas o que eu quero dizer está na lei que você pode dispor de mandato de diretoria como quiser. Qual que é a lei interna e também externa? O Estatuto. O Estatuto prevê? Não. Então não existe. Não é isso, doutor? Exatamente. Perfeitamente. E há estatutos que proíbem, né? Sim. Justamente. Ou permite uma reeleição apenas. Sim. Isso o cartório fiscaliza. Ou veda a reeleição. Ou veda a reeleição, ou permite uma apenas. Uma consecutiva, né? E nós temos aqui, no caso dos clubes de futebol, né? Também. Que a lei permitiu só uma recondução. Não, vou retificar. A lei não impediu, né? Para o clube se beneficiar daquelas vantagens da lei, sim, ele não pode ter um mandato. O presidente não pode ter um mandato renovado por mais de uma vez. Você entendeu? Porque o Estado não pode intervir na associação, que é de natureza privada, né? Mas ele intervem indiretamente. Ele impõe. Se você atender a isso e isso, você quando o Estado desculpa, doutora. Quando o Estado assim o faz, ele faz de forma correta, porque esse costume das pessoas perpetuarem na reeleição, você tem pessoas que estão 20, 30 anos no CBF, no futebol isso é useiro e vezeiro. Agora não, né? Você vê que os clubes agora estão se renovando. A atender a boa prática, né? E só acrescentar essa questão de não ter essa renovação, não ter essa eleição, isso para a organização religiosa acaba que isso dificulta a questão financeira dessa organização, as transações bancárias, pagamentos, porque ela não está com alguém que está autorizado a assinar cheque, a fazer transação financeira, por uma vez que venceu a eleição, né? O mandato da eleição da diretoria. Então, isso gera uma dificuldade também, pode gerar ônus para a organização religiosa. Não, inclusive na Receita Federal, porque também, quando se elege e registra no cartório, a Receita Federal é informada que aquele ali é o representante legal da organização. Já sai logo após o registro da ata, segue o mesmo esquema. Exato. Sim. Então, assim, para a Receita Federal, aquela pessoa não é mais a representante nem para assinar documento perante a Receita sobre aquela organização, sobre aquela igreja. Por isso que eu disse que os bancos estão corretos no comportamento de vedar. Está aqui a cópia da ata dizendo que o mandato...
ele pede os documentos atuais, senão não consegue movimentar. Em suma, antes de acabar o mandato, né, doutor Marido, como o senhor falava, convoca-se eleições, observem-se os prazos que estão previstos no próprio estatuto e dê posse imediatamente, de preferência assim, logo no dia seguinte ao vencimento do mandato, que aí não há uma solução de continuidade. Mas eu quero voltar aqui numa outra questão que tem a ver com governança e tem a ver com registro, que é fonte dos recursos das organizações religiosas. Doutora Cláudia, isso tem muito a ver com contabilidade, porque se vier de uma origem que não está prevista no estatuto, não pode ser registrado nas demonstrações contábeis, não é isso? É isso mesmo. E qual que é a origem dos recursos das organizações religiosas? Então, normalmente a origem do recurso das organizações religiosas vem basicamente, em suma, dízimos e ofertas. Então, esse é o básico, né? 90% está entre dízimos e ofertas. As organizações religiosas, elas podem ter também parcerias e receber algum recurso para algum projeto específico. Mas esse recurso ele tem que estar registrado, a organização religiosa ela precisa estar com a contabilidade em dia, é um dos requerimentos legais, atentar para as normas contábeis. Obrigatório, inclusive? Obrigatório, porque as normas contábeis agora também passaram por uma mudança de convergência para as normas internacionais. Então, acaba que a norma brasileira, né, com essa convergência, ela teve uma série de mudanças, principalmente com relação à questão de regras, passou-se a deixar que a regra, né, antigamente era a regra, ela era fundamental, hoje não, é o princípio. Então, o princípio da essência sobre a forma, né, por mais que um contrato diga que o contrato, por exemplo, de leasing, mais que fale que você foi um aluguel de um carro e você sabe que no final você vai ter opção de compra daquele veículo, isso não é um aluguel, isso é uma compra. Então, a organização ela precisa registrar o veículo como dela, como uma compra. Então, isso tudo, as organizações religiosas têm que estar atentas para essas modificações da lei. Então, tem uma série de fatores. Por exemplo, as receitas delas precisam estar registradas de acordo com o princípio da competência. Então, quando o fato ele ocorrer, e não quando tiver o desembolso financeiro, as despesas, a entrada do recurso financeiro, as despesas, as mesmas coisas. Então, tem uma série de mudanças de fatores que são importantes à contabilidade das organizações religiosas atentarem. E a gente vê assim que muitas delas ainda não estão se adequando a essa mudança. Então, isso é necessário porque o Estatuto ele exige que ela esteja coerente com a norma em vigor, né? Que a norma está mudando. Não, já mudou, então precisa se atentar a essa norma, né? A questão também do voluntariado, né? A gente tem aí um ponto também que houve essa mudança da norma sobre o registro do voluntariado. A gente sabe que as organizações religiosas, elas trabalham muito com voluntariado. Então, existe uma série de controles necessários para isso. Eu acho que a gente não vai entrar profundamente nesse tema agora, mas a Receita, se ela não tiver uma fonte, uma documentação que seja plausível, a contabilidade ela não pode registrar. Isso não é possível ter esse registro dentro da contabilidade. Isso está coerente com o CPC, que é um pronunciamento contábil, que é sobre receita. Então, que é um pronunciamento do Conselho Federal de Contabilidade. Então, ela não pode registrar essa receita. Agora, nós temos recebido muita alteração de estatuto e modificação lá, inserindo essa obrigatoriedade da contabilidade seguir os padrões internacionais, né? As normas brasileiras de contabilidade. As normas internacionais. Isso. Agora, todas elas vêm agora. Eu ia até perguntar para o senhor. Aqui falamos sobre quais as fontes de recursos, né? O que compõe o patrimônio de uma organização religiosa. O cartório tem que ver isso também? Tem que prever isso? Tem que estar aqui. As fontes de recursos para a sua manutenção. Normalmente o pessoal coloca doação, contribuições voluntárias, que é o dízimo, que é a oferta. Mas tem possibilidade, eu conheço igrejas, por exemplo, que exploram o estacionamento.
Isso é uma fonte de receita também que tem que ser contabilizada. É uma fonte. Né? Não é a principal, mas é uma fonte. E deve ser contabilizado, precisa de controles para que seja feito o registro da forma correta. E não é legal, né? E legal, não tributada. Não é legal, é legal. É legal. É não tributada, cujo recurso seja revertido para a finalidade, não é. Da entidade, não é tributado, justamente. É o KINAI 2 que nós chamamos, né? Justamente. É a atividade secundária. Secundária dessa, é para manutenção da atividade principal, que eu sempre falo, é essa atividade, por exemplo, até um comércio lá de livros, etc. Livro. Alocação de espaço. Você não pode pôr como atividade principal, mas ela sai como atividade secundária, né? Agora é importante também mencionar que quando a organização religiosa, né, ela tem essas atividades comerciais, ela precisa ter inscrição estadual. Isso. Né? Então, isso é um ponto que a gente precisa... Um outro ponto bem específico. No KINAI 2 consegue. Nós vamos tratar disso, assim, nós vamos até aproveitar e convidar aqui os nossos amigos telespectadores para acompanhar. Nós teremos outro programa sobre esse tema, temos muitos assuntos aí para debater, jurídicos, tributários, né, trabalhistas, das organizações religiosas. Nós estamos chegando ao final aqui desse nosso bate-papo. Quero agradecer ao Dr. José Nadir pela sua participação aqui conosco, abrilhantando aqui nossa conversa. Eu que fico, sinceramente, assim, honrado e homenageado com o convite seu aí. E estarei sempre à disposição aqui para qualquer assunto. Vamos continuar. É um tema que a gente lida no dia a dia, né, lida e gosta de falar sobre ele. Né? Cláudia, obrigado também pela sua participação, seu conhecimento, sua experiência aqui conosco. Obrigada, doutor James. Eu que fico agradecida com o convite. E doutor Amarildo, que já é da casa, nós estamos aqui juntos, né, doutor? Verdade. Obrigado mais uma vez pela parceria aqui conosco. Nós chegamos aqui ao fim do nosso programa. Se você gostou deste tema ou quer nos sugerir novas discussões, não deixe de conversar conosco através das nossas redes sociais. Procure no Facebook, no Instagram e no Twitter. E, particularmente, o Instagram é o Programa Advocacy. Contamos com a sua participação nos próximos e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.